Eu sempre fui uma pessoa muito vazia e eu não entendia o motivo daquilo, né? E para poder preencher esse vazio que eu tinha dentro de mim, eu fui buscar através de amizades, eu fui buscar através das baladas, dos relacionamentos. Eu conheci as drogas, conheci o vício mesmo do álcool. Quando eu estava ali nas baladas com as amizades, buscando ali me preencher, né? Eu tinha uma alegria que era momentânea. Porém, saindo dali, chegando em casa, o vazio ele vinha. Por diversas vezes eu chorava em casa e tudo mais, sendo que algumas horas antes eu estava sorrindo. Dentro da minha casa não havia paz, né? Eu tinha muitos conflitos com a minha mãe, né? Por conta de eu querer viver essa vida, né? De balada, de curtição, queria trazer as pessoas para dentro da minha casa também. Então ela ficava assim revoltada com aquilo. Então sempre tinha um embate muito grande, né, entre mim e ela. E por 2 vezes ela chegou a juntar todas as minhas coisas, colocar num saco de lixo e falar que você não vai viver mais, porque ela já não aguentava aquela situação. Mas eu também não tinha para onde ir. Então eu falava, daqui eu não saio, eu vou ficar, e a gente continuava naquele pé de guerra. E desde a minha infância eu tinha algumas questões assim espirituais, né? No começo eu tinha amigos imaginários, então a minha mãe e a minha família achavam que aquilo era coisa de criança. Eu ficava conversando sozinha, brincando, só que aí ali na minha pré-adolescência, indo para a adolescência, esses amigos imaginários, eles começaram a vir para me atormentar mesmo. Então, quando eu estava dormindo, eu acordava, vendo vultos, sentindo, eles falavam comigo. E essas perturbações, elas me acompanharam aí por mais de 10 anos. E eu me sentia muito aflita com aquilo, porque era um peso. Com tudo isso, eu desenvolvi insônia e também comecei a ir mais para as baladas, né? Guardava bebida, vodka no meu guarda-roupa, bebia em casa mesmo, porque eu estando bêbada ali, digamos assim, eu conseguia dormir, né? Agora lúcida, eu deixava todas as luzes acesas, mas mesmo assim não adiantava. Um certo dia eu estava voltando, né, de um barzinho, na qual eu fui para poder espairecer ali a cabeça, era um domingo, por volta aí das 10 horas da noite. Eu estava com uma pessoa ali próximo de casa, faltava acho que uns 5 minutos para poder chegar. Nós fomos abordados, né, e falaram ali que eu estava na hora errada, no lugar errado, né, e que eu ia morrer. Pegaram o rapaz, colocaram ele no porta-mala e saíram ali sem rumo com a gente. Nessa eu fui levada para uma mata fechada, né, ali eu acabei sofrendo um abuso e eu tinha certeza que eu ia morrer ali naquele lugar. A gente vê, né, vários relatos de meninas que são levadas, né, para mata e tudo mais, e dali elas não saem vivas. Então por que comigo ia ser diferente? A todo momento eu não podia olhar, eu tinha que ficar com a cabeça ali abaixada, né, no meio daquela mata. Fui obrigada a tirar as minhas roupas e tudo mais. E eu estava em choque. Eu não conseguia chorar e também não conseguia ter mais nenhum tipo de reação. Eu simplesmente estava em choque por achar que ali seria o fim, então não conseguia chorar, simplesmente. Naquele momento, o que eu sabia fazer era orar o Pai Nosso. E assim eu fiz. E passaram-se ali alguns minutos, o rapaz ele veio e falou, pegue as suas coisas que eu não vou te matar mais. Eu falei, meu Deus, como assim? Eu já estava pronta ali para morrer. E aí eu fui colocada dentro do carro e deixaram a gente numa rodovia. Veio muitos questionamentos, né, do porquê eu estava passando por aquilo. E foi um turbilhão, porque saindo dali eu tive que ir para a delegacia, mesmo sem a minha vontade, porque eu estava com vergonha, né, da delegacia para corpo de delito, e vai para fórum e tudo mais. Então foi um processo que durou ali um bom tempo, eu tinha que ficar convivendo ainda mais com aquilo. É como se não tivesse ali fechado um ciclo. E aquele episódio ele me marcou tanto que todos à minha volta achavam que eu ia, depois daquilo, melhorar, mas pelo contrário, eu me tornei uma pessoa muito pior. Se eu saía só aos finais de semana, eu comecei a sair na semana também, porque eu precisava de alguma forma tentar apagar aquilo da minha mente também. E veio uma raiva, uma revolta muito grande dentro de mim. Então eu fiquei uma pessoa muito indiferente, fria,
não me importava com as pessoas. A minha avó, ela conheceu a Igreja Universal e através dela, a minha mãe foi até a igreja. E lá, ela conhecendo a palavra, ela começou a mudar as atitudes, a maneira como ela falava, agia, e tudo se transformou ali na vida dela. E ela buscava por mim. Quando eu chegava ali da balada, ela me ungia, ela preparava ali minha comida com amor, e eu comecei a ver essa diferença nela. E de repente, um certo dia, eu decidi me entregar, né? Eu estava ali no meu quarto, estava chorando porque eu tinha tudo que eu queria. A minha vida, ela estava externamente falando da maneira como eu queria, mas internamente havia esse vazio. Então, eu ali triste, né, fazendo uma reflexão de tudo que eu tinha passado até ali, eu senti como se fosse um estalo, né? Acorda para a vida. Ali eu ouvi a voz de Deus claramente na minha mente. Foi como se tivesse dado um start, né? E Deus falou ali comigo: se você seguir daqui comigo, eu vou estar de braços abertos para te receber e para te direcionar, né? E limpar o seu passado. Mas se você continuar vivendo da maneira que você tem vivido, eu não vou poder fazer mais nada por você. E ali eu procurei a minha mãe, falei: mãe, eu quero ir para a igreja. Naquele momento ela tomou um susto, né? Ela não estava esperando, apesar de estar lutando por mim, né? Tá fazendo os propósitos, mas ela não esperava. Era um dia comum, mas Deus, ele age em dias comuns, né? Então a gente foi até a igreja, foi um domingo, e ali eu fui decidida a entregar a minha vida. E de fato eu entreguei, né? Eu já naquela mesma semana já excluí, né, todos os contatos, troquei de chip, desativei rede social, me afastei ali das amizades que me levavam, né, a fazer as coisas que eu fazia, para poder ter, de fato, uma nova vida. Busquei pela minha libertação, porque tinha muitas coisas que eu precisava entregar ali no altar. Principalmente a mágoa que eu sentia, essa revolta, toda a minha vida antiga. E ali foi feito. Eu decidi me batizar nas águas, me batizei, e o cuidado de Deus é tão perfeito, é tão bom, que em cada etapa ele foi me limpando, ele foi me mostrando aquilo que eu precisava entregar. Meu convívio com a minha família começou a ser diferente, e ali eu estava plantando, né, a minha caminhada até ter o meu encontro com Deus. E quando eu me vi, eu já estava livre de tudo aquilo que eu sofria até então, né, livre dos traumas, livre daquelas perturbações espirituais que eu sofria, livre dos vícios, e indo para a igreja, recebendo a orientação ali que vinha do altar, me deu sede de conhecer mais a Deus, sede de me entregar e sede de receber o Espírito Santo, porque era algo tão falado e eu só ouvia falar, mas eu queria ter ele também dentro de mim. E numa quarta-feira, pela manhã, eu estava em casa nesse dia e eu peguei a Bíblia para poder meditar. E ali, nas anotações do bispo, estava falando, né? Se você não tem o Espírito Santo ainda, para tudo que você está fazendo agora e vai orar, porque você precisa receber. E se você orar e se entregar, você vai receber de fato e agora. Eu falei, então agora é a minha hora. Eu estava plantando até ali. É uma promessa de Deus. Então por que eu não iria receber? Eu já não tinha mais nada ali que me prendia ao meu passado. Tudo já tinha sido entregue. Então, ali eu orei e ali eu recebi o Espírito Santo, eu recebi essa certeza, eu recebi o abraço, né, de Deus. O abraço que eu tanto esperei a minha vida inteira, eu pude receber ali naquele momento. Ali eu senti que eu era amada, que eu tinha valor, um valor que eu buscava nas pessoas, um valor que eu buscava, né, com a minha vaidade, tentando ali chamar a atenção. Eu não precisava de mais de nada disso, porque Deus, ele tinha preenchido, ele tinha feito tudo novo ali dentro de mim. E ali eu recebi uma força sobrenatural. Quando eu levantei ali daquele chão na qual eu estava, não tinha ninguém que pudesse chegar em mim e falar que eu não tinha o Espírito Santo. Era a certeza convicta, era o selo de Deus, né? Antes eu tinha sido marcada por esse trauma e agora eu tinha sido marcada pelo Espírito Santo.
E hoje eu sou uma Fernanda completamente diferente, não tem nem sombra, né, do que eu fui lá no passado. Hoje a minha vida ela é completa, eu não preciso de relacionamentos, não preciso de bebida, dos vícios que eu tinha para poder preencher, porque hoje eu sou completa. Aonde eu vou, aonde eu estou, a paz do Espírito Santo tá comigo, tá dentro de mim, então qualquer circunstância, situação que eu passe, nada consegue hoje me desestruturar, porque eu tenho a certeza, né, do Deus que está comigo, e a minha vida hoje, ela é uma vida de paz, é uma vida de abundância.